Bom dia, família! Que bom estar aqui com você mais uma vez. Hoje você vai me dar a sua atenção um pouquinho aí. O pastor Marcos me convidou para trazer uma mensagem para você agora no Encontro da Manhã. E o meu desejo é que mais uma vez Deus, através da sua palavra e do seu Santo Espírito, venha ministrar os nossos corações nessa manhã, edificando nossas vidas. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Então abre aí no livro de Provérbios, no capítulo 4. Versículo 18. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Na nova tradução, na linguagem de hoje, fala assim: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Feche seus olhos, Pai, que a Tua palavra venha nos edificar mais uma vez, que Teu Espírito Santo seja o intérprete, para que todo o coração entenda, Pai, que eu seja simples, porém profundo, e que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A palavra sempre nos abençoa, né? E a gente está aqui lendo o livro de Provérbios, que é um livro em maior parte escrito por Salomão. Rei Salomão, foi filho do rei Davi, o grande rei de Israel. E a história de Salomão, ela tem um grande diferencial. No início do reinado de Salomão, Davi, seu pai, havia morrido, e Salomão, então, ele é visitado por Deus, através de um sonho, onde Deus pergunta para ele: Salomão, o que você quer que eu te dê? E Salomão, então, ele pede sabedoria para julgar com equidade a nação de Israel. Ele tinha um grande temor a Deus, ele tinha visto tudo quanto Deus tinha feito na vida de Davi, seu pai. E então Salomão diz: olha, esse povo que é o teu povo, é um grande povo, e eu não me sinto capaz de julgar esse povo com equidade, por isso eu peço que o Senhor me capacite com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, que eu seja capaz de discernir entre o bem e o mal. E então Deus se alegra de tal forma de Salomão, por ele ter feito esse pedido, que Deus fala: porque me pediste sabedoria, e não me pediste riqueza, não me pediste longevidade, não me pediste a morte dos seus inimigos. Então, além de sabedoria e inteligência, eu vou te dar também riqueza e glória. E assim foi o reinado do rei Salomão, com grande glória. A glória dele era conhecida pelos reis de toda a terra. E no auge do seu reinado, ele escreve o livro de Provérbios. Algumas coisas que estão no livro de Provérbios foram autoria de Salomão, outras faziam parte da tradição oral que era passada de geração em geração, mas Salomão resolveu registrar nesse livro. E outras partes foram adicionadas a esse livro ao longo do reinado de outros reis. Por exemplo, ao longo do reinado do rei Ezequias foram adicionados 4 capítulos, que não eram divididos ainda em capítulos, mas foram adicionadas algumas partes a esse livro. Ele é um livro que se propõe a trazer conselhos sábios para a nossa vida prática, para a nossa vida cotidiana. É um livro que se propõe a trazer pequenos textos, mas com grande relevância, para que a gente possa aplicar na nossa vida uma sabedoria que vai fazer com que nós venhamos a colher bons frutos. Quando a gente olha para esse versículo em específico, a gente vê que esse versículo está falando de um tipo de gente, está falando de um tipo de pessoas. Esse versículo está falando dos justos, está falando sobre a vereda dos justos.
E aí uma pergunta que vem ao meu coração quando eu leio esse versículo é: eu vacilo pra caramba, será que eu estou enquadrado no que a Bíblia está chamando aqui de justos? Eu acredito que não venha só no meu coração. Eu acredito que esteja você aqui já há muito tempo, ou seja você um visitante. Inclusive, quem está nos visitando pela primeira vez nessa manhã? Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez nessa manhã? Alguma mão? Tem uma mão ali. Legal. A gente louva a Deus com os nossos aplausos pela sua vida. Tá? Pessoal do acolhimento pode levantar rapidinho. Tem esse pessoal aí que está com essa blusa linda. Eles estarão aguardando você no final do encontro aqui na frente. Eles têm um presente para dar para você. Então, que você esteja aqui com eles no final do encontro. Vai ser uma coisa rápida. Eles vão entregar um presente para você em nome da família da fé. Que você se sinta acolhido aqui no nosso meio e que você possa fazer desse lugar a sua casa, se assim você desejar. Tá ok? Então, seja você já... obrigado, pessoal do acolhimento. Seja você já antigo aqui nesse lugar, ou muito tempo de igreja, em outra denominação, ou seja você um visitante, a verdade é que, às vezes, essa palavra, justo, nos faz pensar um pouco, né? Só que tem um detalhe. Nós vivemos no tempo da graça. E a gente precisa aprender algumas coisas a partir da ótica da graça. A gente estuda o Antigo Testamento e o Antigo Testamento é riquíssimo para nos edificar. Mas a gente precisa olhar para ele com as lentes corretas. A gente precisa olhar para ele com as lentes da graça. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, para esse versículo, para essa palavra justo, com a lente da graça, a gente precisa enxergar, conforme, por exemplo, Romanos, no capítulo 5, diz no verso 1 para a gente, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O justo é aquele que foi justificado. Faz sentido para você? O justo é aquele que foi justificado. E como ele foi justificado? Mediante a fé. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sermos justos não tem mais a ver com o que a gente faz ou o que a gente deixou de fazer. Sermos justos tem a ver com termos fé naquilo que Cristo fez por nós. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que esse texto de Provérbios, sim, é para mim e para você. Se você olha e lê o justo, a Bíblia está falando contigo. E aqui está falando sobre a vereda do justo, o caminho do justo. Isso fala da vida, de como nós viveremos a nossa vida, de como nós caminharemos ao longo dos anos que Deus nos dá sobre essa terra. E a vereda do justo, ela tem um propósito. Não é um caminhar do deixa a vida me levar. Não é deixar a vida me levar. Existe um propósito e nós precisamos viver de forma intencional, de forma a provocarmos aquilo que nós precisamos e nós queremos que aconteça na nossa vida. Se você deixar a vida te levar, você vai para qualquer lugar, menos para o lugar onde Deus quer que você esteja. Porque o lugar onde Deus quer que você esteja é um lugar que precisa ser alcançado através de esforço. É isso que a palavra nos diz. Sabe por quê? Porque essa vereda fala de nós nos tornarmos parecidos com Jesus a cada dia mais. De nós nos tornarmos semelhantes a Jesus a cada dia mais. E sabe como isso acontece? Através da renovação do nosso entendimento. Você tem aprendido aqui, o pastor Marcos diversas vezes já falou para você,
que no momento em que você se converteu, no momento em que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, houve uma obra instantânea na sua vida. O que aconteceu? O seu espírito foi recriado. Isso é instantâneo. Você naquele momento passa a ser uma nova criatura, porque o seu espírito foi recriado. Porém, a sua mente não é recriada junto com o seu espírito. E a sua mente, ela ainda está pensando da maneira como pensava antes. A sua mente ainda está se emocionando da maneira que se emocionava antes. A sua mente ainda está vivendo da maneira que vivia antes. Mas Paulo nos ensina lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, esse caminhar tem um propósito. E qual é o propósito? Que eu renove a minha mente, até que a mente de Cristo seja completamente formada em mim. Amém? O processo de renovação da mente, ele é um processo que passa por fazermos aquilo que Jesus nos ensinou, nos tornarmos como uma criança. Porque o adulto, ele cria paradigmas, dogmas na sua mente, que depois, às vezes, é muito difícil dele desfazer, é muito difícil de desconstruir. E por isso que nós temos uma dependência nesse processo, é a dependência do Espírito Santo de Deus. Porque no momento em que o nosso espírito é recriado, que nós declaramos a Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito é recriado, então há a possibilidade novamente de Deus falar conosco. E como que Ele faz isso? Ele colocou o Espírito dEle habitando dentro de nós, no nosso espírito. E é no nosso espírito que o Espírito Santo de Deus vai falar. É no nosso espírito que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar. Ele vai nos orientar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E é isso que vai fazer com que nós sejamos semelhantes a Jesus. Porque pelo nosso conhecimento prévio, pelo conhecimento humano que nós adquirimos, a gente não consegue se tornar como Jesus. A gente consegue se tornar muitas vezes arrogante, prepotente. O conhecimento humano, se não tivermos cuidado, ele faz isso com a gente. Mas o Espírito Santo, diga assim, graças a Deus pelo Espírito Santo, é Ele quem nos faz semelhantes a Jesus. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses nos ensina que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo estando em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou. Esse é o sentimento que precisa haver no nosso coração. E a vereda do justo, o caminhar do justo fala disso, de nos tornarmos semelhantes a Jesus. E como que isso acontece? Através da renovação do entendimento. E como vem a renovação do entendimento? Pela palavra de Deus, com a interpretação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Até aqui todo mundo está entendendo, gente? Amém, glória a Deus. Então vamos seguir. A gente precisa entender também que isso é um processo. Às vezes a gente se cobra demais. Vira para o teu irmão e fala para ele assim, não se cobre demais. É um processo. Às vezes a gente pensa que a gente tem que de um dia para o outro se tornar perfeito. Que a gente tem que de um dia para o outro não errar mais. E isso não acontece e a gente se frustra. E sabia que tem muita gente deixando de caminhar com Jesus por causa da frustração, do erro. Muita gente deixando de caminhar com Jesus porque diz, isso não é para mim. Eu não consigo caminhar sem errar. Mas quem te impõe uma caminhada sem erro é a religião, não é Deus. Não é Jesus. A religiosidade, ela tenta impor que você tem que ser perfeito. Mas Jesus em nenhum momento te pediu para você ser perfeito. Ele te pediu para você caminhar com Ele e procurar não errar mais. Aprender com Ele, que é manso, humilde de coração.
Sabe, que você continue caminhando, é uma caminhada, é um processo, e você vai a cada dia aprendendo e se aperfeiçoando. Por isso que a sua natureza é uma natureza santa, mas o processo que você vive é a santificação. A santificação é justamente esse processo de renovação do entendimento, onde você vai aprendendo com os seus erros e abandonando aquele erro. Olha, eu errei, puxa, que mole que eu dei, mas eu não vou fazer mais isso. E aí você abandona aquele erro e ali você não cai mais. Mas se vier a cair, você tem um advogado diante do Pai que intercede por você. E aí sabe o que você faz? Você faz igual Paulo, deixando o passado. Eu vou seguir adiante, porque existe um prêmio na soberana vocação de Cristo Jesus, e eu vou alcançar esse prêmio. Por isso, de hoje para trás, fica para trás. Eu vou avançar para o alvo, que é Jesus. A caminhada cristã é uma caminhada de empolgação. Ela não é uma caminhada de frustração. Por que ela é uma caminhada de empolgação? Porque todos os dias você tem a chance de começar de novo. Todos os dias Jesus te dá a chance de você começar de novo. É por isso que nós não desistimos. Nós vamos avançar e nós vamos chegar até que um dia, sabe o que vai acontecer? Num piscar de olhos, esse corpo que nós temos será transformado num corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus. E nós seremos libertos, livres completamente da presença do pecado. Porque nós já fomos libertos do domínio do pecado, mas o pecado ainda está presente no nosso meio. Mas quando tivermos um corpo incorruptível como o de Jesus, seremos totalmente libertos da presença do pecado. Aleluia! Glória a Deus! Ele é bom, aplauda Ele porque Ele é digno, Ele é merecedor. Aleluia! Glória ao Teu nome, Jesus. O Espírito Santo, que é esse que nos auxilia nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus. A obra que Ele faz é uma obra de dentro para fora. Sabe, no tempo da lei, era o contrário. Deus colocou para o homem leis que fazia com que ele praticasse coisas no intuito de fazer com que o seu interior fosse moldado através daquilo que ele praticava. Só que isso não deu certo. E aí Deus colocou em prática o seu plano perfeito. Eu vou colocar o meu espírito habitando dentro dele. E na verdade eu vou tratar das motivações. Eu vou tratar do interior, do coração. E a partir do interior tratado e curado, as obras vão mudar. Esse é o princípio da graça. Por isso que muita gente não entende. Mas como pode Deus perdoar o meu pecado assim de graça? Como pode a graça ser tão fácil assim, de eu simplesmente crer e estou perdoado? Muita gente não entende isso. Porque continua com o pensamento de que eu preciso fazer algo para me tornar algo. Mas é o contrário. Deus te tornou algo para que agora as suas obras mostrem quem você verdadeiramente é. Quando a gente olha para o livro de Gênesis e a gente vê Deus criando o homem, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem já era imagem e semelhança de Deus. Mas quando o diabo chega na forma de serpente, sabe o que ele fala para o homem, para a mulher? Se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, aí vocês serão semelhantes a Deus. É exatamente esse mesmo conceito que ele continua trabalhando hoje. Você já é uma nova criatura. Você já é imagem e semelhança de Deus, mas Ele diz para você que para você se tornar imagem e semelhança de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Essa é a voz que o inimigo tenta trazer para a gente. E aí sabe o que aconteceu lá em Gênesis? O homem caiu nessa armadilha do diabo. O homem caiu nessa astúcia do diabo.
Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer para você nessa manhã, e que você saia daqui com essa convicção: você é imagem e semelhança de Deus. Você é coparticipante da natureza de Deus. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é ser coparticipante da natureza de Deus? Assim como Jesus é, você é. É isso que a palavra nos fala lá na epístola de João, acho que, se eu não me engano, na primeira epístola. Assim como Jesus é, você é. Então, a gente precisa eliminar dos nossos ouvidos essas vozes que querem nos confrontar quanto à nossa identidade. Quando o diabo vai para o deserto tentar Jesus, o que ele tenta atacar em Jesus é a identidade. Ele diz: se és filho de Deus. Jesus sabia que era filho de Deus, mas o diabo sopra uma voz. Para quê? Para colocar dúvida, para colocar incredulidade, para deixar uma indagação, um questionamento. Se és filho de Deus, então faça isso. Está vendo que ele sempre propõe que você tem que fazer alguma coisa? Mas Jesus mostra para ele, através da palavra, que ele não precisava fazer nada, porque ele já era filho de Deus. E nada que o diabo fizesse poderia mudar isso. Ele já era filho de Deus, assim como eu e você. Já somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E nada que o diabo faça, que o mundo faça, que um crente desligado faça, pode mudar isso na sua vida. Você já é filho de Deus. Você já é herdeiro das promessas de Deus. Aleluia! Por isso você tem que viver com essa convicção todos os dias da sua vida. Convicto. As circunstâncias más vêm, os dias maus chegam, mas você sabe exatamente quem você é. Pode vir o que vier, você sabe na rocha inabalável na qual você está firmado. E não tem vento contrário que vai poder levar você a pique, porque Ele está com você e Ele já liberou uma palavra de vitória sobre a tua vida. Quando Ele chega para os discípulos e fala assim: vamos para o outro lado do lago. Os discípulos entram no barco, Jesus entra no barco e eles vão. E no meio do caminho vem uma tempestade. E Jesus estava dormindo. E os discípulos desesperados: o barco vai afundar, o mestre está dormindo, será que Ele não se importa que morramos? O que eles não entenderam é que Jesus já havia liberado uma palavra: vamos para o outro lado. Se a palavra foi liberada, você vai chegar do outro lado. Se a palavra foi liberada, não tem tempestade, não tem onda, não tem nada que possa fazer você afundar. Você vai chegar do outro lado. Amém? Glória a Deus. Portanto, cale essas vozes. Jesus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Por isso, ouça a palavra. Por isso, ouça aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Ouça aquilo que a palavra declara ao seu respeito. Quando o mundo chegar para você e disser: você não presta, aí você vai olhar para a palavra e a palavra vai dizer para você: você é uma raça eleita, você é nação santa, você é sacerdócio real, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí você vai poder escolher: eu fico com o mundo que está dizendo que eu não presto, ou eu fico com a palavra que está dizendo que eu sou tudo isso? Eu fico com a palavra. Aleluia! Eu fico com a palavra. E o meu convite para você nessa manhã é que todos os dias você fique com a palavra. Esteja com ela firmada, cravada, assim como o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esconda essa palavra no teu coração. Aleluia. Quando o inimigo vier para você e disser: você é um pecador, sabe o que você vai fazer? Você vai para a palavra, e a palavra vai te dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que você vai dizer para ele, assim como Jesus, quando ele veio tentar Jesus, Jesus falou: Satanás, está escrito. Ele foi para a palavra, e é a palavra que vai te fazer vencer. Por isso, cale as vozes que estão tentando dizer para você que não tem mais jeito. Tem jeito sim, a última palavra é do grande eu sou. É daquele que é o Criador do céu, da terra, e Ele não só criou, mas também sustenta todas as coisas pela força do seu poder. É a esse que você não só serve, mas você é filho dele. Hoje nós não somos apenas servos, mas somos filhos que servem. E você que trabalha numa empresa familiar, você já percebeu a diferença de atitude de um filho que trabalha na empresa para um outro funcionário? O filho trata a empresa com cuidado, com zelo, porque ele sabe que ele é herdeiro. E é isso que Deus espera que nós façamos. Tudo aquilo que nós estamos colocando a mão para fazer, que seja com zelo, que seja com cuidado. Sabe, essa tratativa do Espírito Santo na nossa vida, de dentro para fora, me lembra o que aconteceu com Moisés. Quando Deus chega para Moisés e fala para ele ir para Faraó, e dizer para Faraó que era para ele libertar o povo de Deus, para que o povo de Deus fosse livre para ir adorá-lo. Então Moisés fala: mas como eu vou convencê-los de que o Senhor realmente me enviou? Então Deus deu 3 sinais que Moisés poderia fazer, que, se eu não me engano, era a vara que se tornava serpente, a água que se tornava sangue, e o terceiro foi: coloca a mão no seu coração, Moisés. Moisés colocou a mão no seu coração, e quando ele tira a mão, a sua mão estava leprosa. Sabe o que isso quer dizer? Que se as motivações forem incorretas, se as motivações forem impuras, as obras das suas mãos também serão. Mas em seguida Deus fala para Moisés: Moisés, coloca de novo a mão no seu coração. E ele coloca a mão no coração, e quando ele tira a sua mão está limpa novamente. O que Deus estava dizendo para Moisés era: Moisés, eu estou curando as suas motivações, eu estou curando as suas intenções. E quando eu curo as intenções, as obras também são purificadas. Sabe, eu sei que Deus tem coisas grandiosas para fazer através da nossa igreja local, em toda a nossa região. Mas sabe o que Deus está fazendo com a gente? Ele está curando as nossas motivações. Ele está curando as nossas intenções. Deus conta comigo e conta com você para isso. O pastor Marcos cansa de falar aqui: eu não consigo fazer sozinho. Eu só tenho 2 braços. Mas se nós formos braços dele, olha o tamanho da obra que a gente não vai conseguir fazer nesse lugar. Mas para isso a gente precisa estar convicto de quem nós somos, do processo que nós estamos passando de santificação, de purificação, de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Nós precisamos ter ciência de que nós ainda cometemos erros nesse processo, e assim como nós, os nossos irmãos também. Às vezes a gente até consegue lidar com o nosso erro, né? Mas quando o irmão erra com a gente não dá mais chance para ele. A gente fala: esse não serve mais para caminhar comigo. A gente usa de 2 pesos e 2 medidas. Porque a gente não se enxerga, a verdade é essa. Mas a palavra é um espelho. É isso que Tiago fala. A palavra é um espelho. E quando você olha no espelho, você consegue ver o que está errado contigo. Né? Se o cabelo está arrepiado, está embaraçado, se a roupa está amarrotada, né? Se o look ficou legal, não é isso? É a mesma coisa a palavra de Deus. Quando você olha para a palavra te mostra, e você fala: puxa, era assim que eu deveria estar? Ainda não cheguei lá. Aí quando você está na frente do espelho, o que você faz? Você arruma. O cabelo está despenteado, você penteia. A blusa está amarrotada, você tira, vai lá e passa.
E é a mesma coisa quando você encontra algo assim na palavra. Você precisa olhar para a sua vida e falar: eu preciso acertar isso. O que eu preciso deixar? Ou o que eu preciso passar a fazer? Ou o que eu preciso pedir a Deus que me oriente a fazer? E assim, irmãos, nós vamos ter sucesso na nossa caminhada. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser indesistível. Não esmoreça, não desista, não ouça as vozes que o mundo, que o inimigo, que um crente desligado está tentando trazer à sua cabeça, mas tenha convicção daquilo que a palavra diz ao teu respeito. E nós faremos grandes obras com o coração, com a motivação correta. Sabe, não é sobre deixar o nosso nome marcado nessa geração. É sobre fazer o plano de Deus, porque Deus tem um plano, amém? Você crê que Deus tem um plano? A Bíblia nos revela esse plano. Esse plano dividido em 4 etapas: criação, queda, redenção e a consumação. A criação já foi, a queda já foi, nós já fomos redimidos, amém? Estamos aguardando a consumação de todas as coisas. E enquanto aguardamos, existe um propósito para nós. Jesus nos deixou uma grande comissão: ide e pregai o Evangelho, anunciar a todas as nações. Aquele que crer e for batizado será salvo. Nós temos uma missão, mas nós precisamos fazer com as intenções corretas. E é isso que Deus está trabalhando na nossa vida. Eu trouxe essa mensagem porque foi aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Espero que você tenha sido edificado, abençoado nessa manhã, assim como eu fui ao ter essa mensagem revelada no meu coração. E eu creio que Deus, Ele fará grandes coisas através dessa igreja local. Mas para fazer através dessa igreja local, Ele fará primeiro na minha e na sua vida. Amém? Que você possa dar um lindo aplauso a Ele, porque Ele é merecedor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Fica de pé aí no seu lugar. O pessoal do acolhimento vai estar aqui na frente. E se você nos visita hoje pela primeira vez, encontre com eles aqui. Eles querem dar um presente para vocês. Que você possa escolher fazer desse lugar a sua casa espiritual. Feche seus olhos, nós vamos orar. Tem uma breve história de um homem que ele tinha um vazio muito grande dentro dele. Então ele começou a procurar em diversos lugares suprir esse vazio que ele tinha dentro dele. Ele começou a procurar nas religiões. E aí ele chegou numa religião, deram um livrinho para ele e falaram: faz exatamente o que está nesse livrinho aí e você vai ter esse vazio suprido. Ele foi, fez exatamente e o vazio continuava. Ele foi então para uma outra religião e aí passaram uma fórmula para ele tomar e um objeto para ele deixar em cima da estante da casa dele. E ele fez exatamente o que tinha que fazer e o vazio continuava. E ele foi para uma outra religião e falaram que ele tinha que sacrificar um animal e colocar na encruzilhada, e ele foi lá e fez e o vazio continuava. Até que de repente ele encontra com um irmão em Cristo. E aí, na hora que ele falou: eu tenho um vazio muito grande, o irmão falou: ajoelha, porque eu vou orar por você agora. Eu creio num Deus que envia o seu Espírito Santo para agir. Quando a gente ora, nós não estamos fazendo algo passivo simplesmente, mas nós estamos fazendo algo ativo, onde nós cremos que o Espírito Santo atua, onde Ele faz, onde Ele cura, onde Ele restaura, onde Ele liberta. Nós cremos num poder, num dínamo de Deus,
que fala de algo que muda a realidade ao redor. Dínamo significa isso, algo que quando é ativado, muda o que está em redor. E nós queremos orar agora, nessa hora, para que a nossa realidade seja completamente mudada. Você crê nisso? Quantos creem no poder da oração? Então eu te convido a, com fé, orar. Eu não sei o que precisa ser mudado na sua vida, eu sei o que precisa ser mudado na minha, mas eu quero fazer uma oração junto com você, porque quando a igreja se une em oração, sempre algo extraordinário acontece. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, a igreja estava reunida orando. Quando Pedro foi liberto, que um anjo chegou lá e abriu a porta da cadeia, a igreja estava reunida orando. Quando a igreja está reunida orando, coisas extraordinárias acontecem. Por isso, feche os seus olhos nessa manhã, erga as suas mãos e com fé, sem nenhuma formalidade, sem nenhuma religiosidade, mas simplesmente rasgando o seu coração diante dele nessa manhã. Peça a Ele que mude a sua realidade naquilo que você precisa. Peça a Ele que mude a sua realidade. Pai, nós estamos aqui nessa manhã e deixamos toda a formalidade para trás. Nós estamos aqui nessa manhã dizendo: dependemos completamente do Senhor, porque sem o Senhor os nossos caminhos se perdem. Dependemos completamente do Senhor, porque não sabemos como agir em determinadas circunstâncias da vida. Dependemos completamente do Senhor, porque não vemos solução em algumas circunstâncias, em algumas situações. Mas, Pai, nós cremos que assim como João viu, o Senhor ainda está sentado num trono de glória, e um cetro de justiça está nas tuas mãos. O Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso nós declaramos nessa manhã que somos dependentes do Senhor e que confiamos nas tuas mãos, que confiamos no teu coração, Pai. Nós confiamos no teu amor que nos persegue. Por isso nós não corremos atrás das tuas bênçãos, mas são as tuas bênçãos que nos alcançam, são as tuas bênçãos que correm atrás de nós, porque nós somos herdeiros da promessa que está sobre Cristo Jesus. Oh Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra sempre nos abençoa. Nós te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes e maravilhosas coisas na nossa vida, e nós cremos que o Senhor continuará fazendo. Pai, que tudo quanto nós precisamos para cumprirmos o nosso propósito nessa terra, que o Senhor disponibilize para nós, Pai. E que tudo aquilo também que nós precisamos mudar para sermos conforme aquilo que o Senhor quer que sejamos, que nós estejamos dispostos a abrir mão, que estejamos dispostos a abrir mão de algo que vai elevar o nosso nome, para que o teu nome seja exaltado. Que venhamos a abandonar os planos que traçamos sem a direção do teu Espírito Santo, para que o teu plano possa estar mais próximo de ser concluído, a consumação de todas as coisas, o retorno de Jesus, para que Ele possa reinar sobre essa terra, e nós reinaremos com Ele em glória, com um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Pai, essa é a nossa esperança de uma glória maior. Por isso Paulo diz que as circunstâncias que nós vivemos nesse mundo são breves e momentâneas tribulações. Se nós não víamos dessa maneira, que o Senhor nos revele, para que passamos a ver dessa maneira também, Pai. Breves e momentâneas tribulações, porque nada há de se comparar com a glória que está para ser revelada. Nada há de se comparar com a glória que está para ser revelada. Nós cremos, Pai, e assim nós choramos no nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, dê um lindo aplauso a Ele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia.